Olá, olá, bem-vindas, bem-vindos à TV História em Casa. Hoje a gente tem o Brasil em Casa número 10. A gente vai receber aqui Erisvan Guajajara. O perfil dele é o @Itainwa. Daqui a pouco ele está chegando por aí. Hoje a gente inicia uma série aqui chamada Povos Originários, ouvindo a sabedoria indígena. E o tema de hoje é os povos originários e a independência. Brasil em Casa número 10. E essa série vai ser toda segunda-feira às 19 horas, aqui no Instagram do História em Casa. E toda segunda-feira a gente recebe aqui um convidado ou uma convidada para falar sobre os povos originários. A Geni, que entrou aí agora, também vai estar aqui com a gente na última segunda-feira desse mês. E hoje a gente recebe aqui o Erisvan Guajajara para falar de independência. Ele já deve estar chegando por aí. A Lê chegou por aí também. A gente vai marcar um diálogo em breve para falar de Idade Média. Mas hoje a gente vai falar de povos originários. Ouvindo a sabedoria indígena, Erisvan Guajajara. O tema é povos originários e a independência. Deixa eu mandar para ele aqui um... Vocês já podem mandar perguntas aí no interrogação que aparece aí embaixo. Deixa eu ver se o Erisvan tá por aqui. A gente está ouvindo aqui Marlui Miranda. Corocango. Chamar o Erisvan. Falar com ele aqui. Ele já chegou por aí. Já aguardando ele entrar. Conectando. Olá, Erisvan. Opa, Boa noite, tudo bem? boa noite, tudo bom? Você consegue me ouvir? Estou te ouvindo. É uma felicidade ter a sua presença aqui. Gratidão mesmo por ter aceito. Muito importante. Não só esse momento, mas a representação dos povos originários para a gente estudar a história do que é o país que hoje a gente chama de Brasil. Seja muito bem-vindo, Erisvan. Obrigado pelo convite. Tá? Vou agora apresentar esse jovem que aparece aí na parte inferior da sua tela. Esse rapaz aí é o Erisvan Guajajara. Ele é formado em jornalismo. Ele é um dos fundadores da Mídia Índia, o @Mídia Índia Oficial no Instagram. Ele é ativista do movimento indígena, colaborador da rede de juventude indígena, Juinde. Ele está falando da aldeia Lagoa Quieta, da terra indígena Araribóia, no Maranhão. E eu gostei muito de uma frase que ele me mandou, que ele disse assim: é hora dos povos originários demarcar as telas, serem protagonistas das histórias, dessas raízes, né? Então, demarcar a terra e também demarcar as telas. E aí eu fico muito feliz da sua presença aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui, né, com vocês hoje, ocupando esse espaço, que a gente possa falar um pouco dessa luta que a gente enfrenta, né, no nosso dia a dia, para que a gente possa também buscar outros espaços e ocupar esses espaços contando a nossa história como ela realmente deve ser contada. Sim. Erisvan,
Hoje é dia 7 de setembro, dia em que os livros de história colocam como Independência de um Brasil. E eu separei um trecho de uma leitura aqui que fala a respeito da Constituição de 1824 e faz a relação com os povos indígenas, né? Então, do que é as leis nesse Brasil, entre aspas, independente. E a leitura é mais ou menos assim, e eu já passo para você, e aí a gente segue o diálogo. Dentre tantas questões colocadas para a Assembleia Constituinte de 1823, uma era premente: qual o lugar do índio no Estado-nação? Na verdade, para o Estado, visto aqui como o grande articulador político, seja pela ação ou omissão no tocantes ao destino das populações indígenas, a questão do lugar a ser ocupado por essas populações sempre foi um problema de difícil solução. Admiti-las como os primitivos proprietários do país implicava no reconhecimento do seu direito ao território que ocupavam, o que contrariava os interesses das elites. Esse trecho eu retirei de um texto chamado Construindo o Estado da Exclusão, os Índios Brasileiros e a Constituição de 1824. Ele é da professora Maria Hilda B. Paraíso, está na revista Clio, Revista de Pesquisa Histórica, volume 28.2. Então, Erisvan, nesse 7 de setembro, eu busquei observar o que a Constituição branca desse agora Brasil independente falava a respeito dos povos originários. E desde o início a gente tem essa dificuldade com o território, né? Não reconhecer o território, não reconhecer esses povos originários como primitivos desse território, para não ter que fazer o reconhecimento. Erisvan, nós estamos aqui para te ouvir. Nós temos aí 50 minutos. O espaço é todo seu. E aí eu vou mediando o que o pessoal vai trazendo aí. Você fica à vontade. Então, muito obrigado pelo espaço mais uma vez. É muito bom que nós possamos estar aqui hoje, né? Ocupando um espaço, né, que por muito tempo foi nos negado. A gente está aqui hoje para contar uma nova história onde os povos indígenas possam ser protagonistas, onde os povos indígenas podem contar a nossa história como ela realmente deve ser contada, né? O 7 de setembro para nós, a gente não tem que comemorar, a gente não tem que falar de independência, porque a independência para nós não existe, porque os povos indígenas, a gente tenta sobreviver, né? Hoje, principalmente no governo fascista, que não aceita e não respeita os nossos modos de vida. A gente sempre acredita, né, que são 520 anos de luta, são 520 anos de retrocesso que nós, povos indígenas, estamos enfrentando aí, né? Vários de nós foram massacrados, assassinados, foram humilhados, nossas mães foram torturadas, foram estupradas, e a própria história hoje nos livros não conta essa realidade. Então é preciso que a gente possa entender que muitos de nós já se foram, né? O povo hoje é um dia que você, infelizmente, né, estamos passando por uma pandemia, né, que não pode estar ali aceitando os desfiles que acontecem, como é tradição aqui no Brasil, mas é um desfile onde as pessoas estão ali desfilando, colocando a mão no peito, mas não sabem a realidade que muitos povos passaram nos seus antepassados. Então é preciso que nós possamos conhecer essa realidade. E nós, povos indígenas, sentimos na pele esse retrocesso que o próprio Brasil desconhece. E a gente conta todos os dias essa história, seja ela em livro, né? Hoje a gente está aí ocupando as redes sociais, como você falou no início aí. É o momento de nós estar ocupando as redes, demarcando as telas, para contar essa nova história. Ocupar esse espaço para nós aqui é um espaço que nós possamos estar contando a realidade que os povos indígenas enfrentam diariamente, né? Antigamente, nós éramos
nós éramos antes 5 milhões de indígenas. E hoje nós somos 896 indígenas, mais de 896 indígenas que estão ocupando, né, esse Brasil profundo aí, né, que são povos que falam línguas diferentes, são mais de 305 povos, são mais de 274 línguas que o próprio Brasil ainda desconhece. É um Brasil que ainda não respeita e não aceita os modos de vida dos povos indígenas. E a gente tem que estar ali o tempo todo, batendo na tecla, estar ali mostrando que nós existimos e resistimos. São 520 anos de luta. E essa luta que a gente ocupa hoje é uma luta que nós possamos contar que nós estamos aqui resistindo a tantos retrocessos que nós enfrentamos. É preciso que as pessoas possam estar atento a isso, porque hoje nós não temos uma independência, né? No 7 de setembro, a gente tem uma pergunta a se fazer. Quantos corpos indígenas os tiros dos canhões da independência matou? Nós éramos 5 milhões de indígenas. E hoje a gente está passando por um governo aí militarista, né? Um governo que está a todo tempo querendo bater continência para Estados Unidos, e é um país que nós não queremos. Nós queremos um país que bata continência para um Estado laico, para um Estado democrático, que aceita a diversidade cultural que existe nesse país, que respeita a diversidade do povo indígena, que respeita a diversidade do povo negro, do povo quilombola, dos LGBTs, e principalmente dos LGBTs indígenas, que hoje sofrem preconceito duplo por ser indígena e por gostar da pessoa do mesmo gênero. Nós precisamos estar ali a todo tempo ocupando esses espaços. E a gente hoje está buscando estratégias de luta. E a internet tem sido essencial para nós nesse período, né? Como eu falei aqui, é um espaço que a gente não tinha muito acesso, que nós não tínhamos muito contato. Mas eu estar aqui falando com você através de uma tela é marcar que nós, povos indígenas, além de demarcar as terras, a gente consegue demarcar as telas. Porque nós precisamos fazer também desse território digital um território digital indígena online, onde os povos indígenas podem ser ouvidos, onde os povos indígenas possam ser escutados. Porque os próprios livros de história, quando vai falar da gente, fala dos povos indígenas como nós éramos antigamente. Ele não fala da realidade do indígena hoje. E o indígena hoje está ocupando a universidade. A gente tem indígena universitário, a gente tem indígenas formados que estão ocupando o seu espaço, que estão indo para a cidade estudar, que estão se formando em jornalismo, em medicina, em enfermagem, em direito, ocupando vários cargos. E hoje, a bancada burguesa, ela chora, ela se remói quando vê um indígena que está ocupando esse espaço. Mas é mostrar que nós podemos estar ocupando esse espaço. Porque eu sei a minha origem, eu sei de onde que eu vim. E todos que estão ocupando esse espaço também sabem de onde estão vindo. Então é preciso que a gente possa contar uma nova história. É preciso que os próximos livros que possam ter vindo, que possam ser cedidos para as escolas públicas, que contem essa história do indígena. Porque a gente não vive como antigamente. A gente teve muitos parentes que foram assassinados, foram humilhados, foram massacrados. E nós estamos aqui falando essa voz onde eles não tinham essa oportunidade de falar, de ocupar esse espaço que nós estamos ocupando. E a gente faz muito isso hoje. A gente hoje tem uma rede de comunicação, né, que se chama Mídia Índia, que é uma rede de comunicação aí, que fala pelos povos indígenas, que dá voz ao movimento indígena, porque por muito tempo nós fomos tutelados. Por muito tempo teve gente que falava pela gente. E hoje a gente está aqui mostrar esse nosso protagonismo. Porque a Mídia Índia hoje ela é uma rede de comunicação que ela dialoga diretamente com o movimento indígena, com as organizações de base, com as nossas lideranças, para que a gente possa estar contando o que os povos indígenas estão enfrentando hoje. Principalmente nesse período hoje que é grave para todo mundo. É um período onde nós, povos indígenas, tínhamos muito medo
que a Covid-19 chegasse em nosso território. A gente sempre ficou ali com muito medo, desde quando a pandemia chegou aqui no Brasil, que esse vírus chegou no Brasil, a gente tinha muito medo, né? Como que os nossos povos iam reagir a esse vírus. E hoje a gente tem um número assustador de parentes que já se foram por Covid-19, de parentes que são confirmados, que testaram positivo para Covid-19, de povos que já foram atingidos. E hoje a PIB, ela enfrenta tudo, né? Esse processo que está falando. E a PIB, ela está resgatando, está buscando, né? Esses dados para que a gente possa estar falando para o mundo o que está acontecendo hoje. Para quem não sabe, a PIB é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, juntamente com a COIAB também, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, está ali buscando, né, esses dados para que a gente possa contar essa realidade vivenciada dentro das bases. Porque a gente tem um governo aí, hoje, né, que prega o fascismo, que não aceita, não respeita os nossos modos de vida. A gente tem uma Secretaria hoje da Saúde Indígena que não está contabilizando de forma correta os números, né, de indígenas que já morreram por Covid-19 e que estão contaminados por Covid-19. A gente vai trazer esse contraponto aí. Mas essas pessoas que já se foram não são fake news, né? São dados reais. São pessoas que já se foram, que têm aldeia, que têm povo, que deixaram família. E para a gente o que dói mais é porque os que mais estão sendo afetados são os nossos anciões. E os nossos anciões para nós são uma memória viva, que nos ensina todos os dias a nossa cultura, a nossa tradição, os nossos modos de vida, para que a gente possa dar continuidade nessa preservação. E a gente já perdeu mais de 170 anciões. E quando morre um ancião, morte com ele parte viva de uma história coletiva de um povo. E é preciso que isso precisa ser respeitado. A gente está com um número aí assustador. São 788 indígenas falecidos por Covid-19. Isso não são apenas números. São pessoas que nos deixaram, que deixaram um legado, que deixaram um processo de luta por direito, por demarcação das terras, por proteção territorial, por proteger as nossas nascentes, por proteger os nossos direitos. A gente tem um número hoje de casos confirmados, né? E a gente pode até falar assim, que são casos que talvez possam até estar errados, porque a gente não tem contato com todo mundo. Mas as pessoas que a gente tem contato, né? Segundo os dados da PIB, são mais de 30 mil indígenas que hoje estão com Covid-19 nos territórios. São 158 povos atingidos. Não são números para nós. Não são apenas números. Estamos perdendo lideranças que estão deixando um legado de luta por esse país. Por esse país hoje que a gente tenta sobreviver. Que hoje, no 7 de setembro, se não tivesse Covid, hoje, não tivéssemos isolamento em pandemia, estariam nas ruas, desfilando, esbanjando o seu exército, o seu trabalho, né? Mas eles esquecem, eles não conhecem a verdadeira história de luta dos povos indígenas. São 520 anos de retrocesso, de massacre, de autoritarismo que nós enfrentamos. Porque o 7 de setembro para nós não é uma independência. A gente sempre fala, é independência ou morte. Porque as pessoas não conseguem aceitar, não conseguem entender, na verdade, que muitos indígenas lutaram porque nós estivéssemos aqui. Muitos indígenas foram mortos, foram assassinados, foram humilhados e massacrados para que eu estivesse aqui hoje. Para que muitos estivessem hoje fazendo essa luta territorial. É essa luta que nos fortalece no dia a dia, que nos dá força para que nós possamos continuar firme, defendendo os nossos direitos, os nossos modos de vida e defendendo uma democracia igualitária não só para os povos indígenas, mas para todos aqueles que apostam em um país igualitário, que respeita a diversidade cultural que é predominante nesse país hoje.
E é isso que o Brasil precisa aceitar. É isso que o Brasil precisa reconhecer. A luta dos povos indígenas, a luta do povo negro, que por muito tempo foram massacrados, foram humilhados também. E muita gente parece que não consegue entender ou estudar, porque, aliás, não nem consegue entender. Porque eu acho que todo mundo hoje que tem uma formação, a maioria, por exemplo, elas se formaram, tiveram um estudo, passaram por um estudo. E os livros de história, eles contam como que foi esse massacre. Não conta de forma real, né? Porque a gente precisa contar essa nova história. E a gente luta hoje por nós, pelos nossos ancestrais e pelas futuras gerações. Que nós possamos estar ocupando esse espaço aqui, como você hoje nos cedeu, para que as pessoas possam conhecer. Eu não sou uma liderança indígena, eu não estou aqui representando o meu povo, eu sou apenas um jornalista que usa a comunicação como ferramenta de luta, mas se acredita que a comunicação pode fazer a revolução nesse país. E essa revolução precisa de pessoas que apostam e que conhecem uma democracia igualitária para todos. Porque é isso que o nosso país precisa. É isso que o nosso país precisa aceitar. É respeitar a diversidade cultural que existe, que predomina hoje nesse país. Não é você... A gente sempre fala, o preconceito existe hoje porque ele foi ensinado no passado. Se as pessoas são preconceituosas hoje é porque alguém ensinou no passado. Alguém conseguiu ficar falando, aquele fulano ali, ó, ele não fala com ele porque ele é isso, ele é aquilo. Ele existe porque alguém ensinou no passado. E como eu falei anteriormente, nós estamos aqui para contar uma nova história. Uma nova história onde nós possamos fazer parte desse processo. Porque as pessoas precisam conhecer esse lado da história que não está nos livros didáticos. Esse lado da história que os povos indígenas não fazem parte desse processo. É um lado sangrento, de massacre, mas também de resistência. Resistência é essa hoje que ocupa as ruas, campos e avenidas desse país. Desse país racista, fascista, homofóbico e transfóbico, que não aceita essa diversidade, que hoje, embora falam que somos minoria, nós somos a maioria. Porque quando nós se unimos, nós somos mais fortes. E é essa união que faz a diferença nesse país. A união de cores, de canto, né? De resistência. Quando cantamos com o nosso maracá, quando as pessoas vêm e batem o seu tambor e estão ali resistindo, fazendo essa união de cultura do povo negro, do povo indígena. É essa união que o Brasil não consegue aceitar. Porque eles choram quando a senzala chega na universidade. Quando a senzala consegue chegar ali no espaço da universidade. Ele chora quando tem um indígena formado em medicina, quando tem um indígena formado em direito, quando tem um indígena formado em jornalismo, igual eu estou aqui hoje ocupando esse espaço. Não foi fácil. Não foi fácil a gente chegar aqui. E a gente está aqui hoje não é para ganhar seguidores, não é para querer estar ali na mídia, querer aparecer. É para a gente contar a nossa realidade. Porque se nós não contarmos a realidade que enfrentamos hoje, mais uma vez nós seremos varridos da história. Nós não queremos que isso aconteça. Nós queremos que a população possa conhecer, possa entender e possa respeitar a diversidade cultural dos 305 povos indígenas que existem hoje nesse país. Pintando de urucum e janipapo esse país, hoje, que é predominado por um governo fascista. Mas com a nossa força, com a nossa união, nós chegaremos lá. Porque a gente tem esperança em dias melhores por todos aqueles que apostam nessa democracia. Certo. Erislan, vamos lá. Para você respirar um pouquinho também, dentro da sua maravilhosa exposição, eu separei aqui alguns pontos para a gente trazer. Vamos lá. Primeiro, você trouxe lá no início uma questão do estupro, né? Muito importante da gente citar na história e entender
que a partir do ano de 1500, quando europeus começam a adentrar esse território que hoje a gente conhece como Brasil, em sua essência vinham apenas homens, né? Então, as mulheres, depois de 1530, trazidas da África, caçada no laço, e as mulheres indígenas, a gente tem um entendimento que teve muito estupro e desde sempre vem acontecendo, né? A respeito dos assassinatos que você traz aí, são 520 anos de resistência e de luta, né? A APIB, que você bem citou aqui, é muito importante, todo mundo precisa visitar a APIB. Ela está lançando uma série, né, chamada Maracá, e essa última ou penúltima que ela lançou hoje são relatos de assassinato. Então, vale muito a pena, visitem a PIB no YouTube, aqui no Instagram, e assistam a série Maracá, que estreou o mês passado, no meio do mês passado. Uma outra coisa muito importante para a história reconhecer é que, quando a gente estuda o mundo inteiro, o que se faz é reconstruir a história dos antepassados. E o Brasil, ele tem seus antepassados vivos, seu povo está vivo, a memória desse povo é viva. Não é necessário buscar, é só ouvir, né? A tradição mantida de forma oral, ela está aí, né? Os idiomas existem, então a gente tem uma riqueza e uma diversidade enorme de idiomas e de povos indígenas, né? De costumes totais indígenas. A respeito da Covid, a gente tem uma vergonhosa saúde indígena, né, nesse momento, uma guerra judicial acontecendo, né, para derrubar, não conseguir derrubar, vetar o que os caras estão tentando passar lá no parlamento, né? Um sentimento muito forte a respeito dos anciões, que você citou aí, que cada um que vai é uma biblioteca viva, né? Muito do conhecimento de um povo vai junto, né, com essas pessoas. E ressaltar aí essa luta que eu vejo também acontecendo muito entre indígenas e quilombolas, né? A partir de 1530 a gente tem esses dois povos sendo muito massacrados dentro do território brasileiro, e hoje eu vejo com muita felicidade a união dos povos para manter, né, essa história quilombola e também indígena, tá? Aí eu vou pedir para quem quiser participar, fazer uma pergunta para o Erisvan, tem uma interrogação aí embaixo para quem está ao vivo, clica ali, manda alguma coisa, participe e constrói aqui com a gente. Erisvan, contigo, meu querido. O que está acontecendo de disputa, como que está funcionando, traz também para a gente a respeito da mídia índia, né? Como que vocês pegam esses dados, distribuem essa construção coletiva, assim como você trouxe da APIB, né? Que núcleos ali que vão trazendo informações e vai construindo isso daí. Traz um pouco para a gente também desse trabalho que a mídia índia faz. Então, né, a mídia índia hoje, nós temos várias frentes de luta. E uma delas é a comunicação, onde nós usamos a comunicação como ferramenta de luta. Essa comunicação que fala hoje aqui através da rede, como eu estou falando com você, através de um celular, né, através das telas, demarcando as telas. É hoje que eu trago aqui para você e para quem está nos assistindo, que a ditadura matou 8.350 indígenas que foram torturados e foram mortos na época da ditadura. 8.350 indígenas. Daí você vê como a gente tenta sobreviver num país hoje que não respeita e não aceita os nossos modos de vida. E a mídia índia hoje, ela é uma rede de comunicação que está atuando
para fortalecer essa comunicação. Essa comunicação hoje que conta a nossa história como ela realmente deve ser contada. A gente está ocupando as redes, demarcando as telas, trazendo o nosso protagonismo, o protagonismo indígena. A mídia índia hoje, ela fala pelo movimento indígena, porque a gente tem um contato com as bases, com as lideranças, com o movimento indígena, com as organizações que estão ali o tempo todo tentando nos ajudar, tentando nos fortalecer para que nós possamos se aprimorar dos nossos direitos. A mídia índia é uma rede de comunicação que foi fundada em 2015. A princípio, era uma rede que ia atuar só no território indígena Araribóia, que é o meu território, né, onde nós fizemos um curso de capacitação e capacitamos 12 jovens indígenas do povo Guajajara, em parceria, né, com um projeto que na época se chamava Coisa de Índio, Alma Brasileira. Porque é isso, todo brasileiro tem essa alma indígena. Mas é essa ancestralidade de estar lutando pelos nossos direitos. E a partir daí, quando fizemos nessa formação com alunos, com os 12 jovens, a gente decidiu que a gente poderia ir muito mais além. Porque, a princípio, Coisa de Índia era uma parceria com indígena e não indígena, que fizeram essa capacitação, né, que estava ali com a gente, que estava atuando. Quando eu formei em jornalismo pela Universidade Federal do Maranhão, que é a UFMA, e a gente buscou fazer ali aquela parceria, fizemos, terminou o curso. Gente, acabou o curso, e agora? Nós precisamos ir mais além. Precisamos dar continuidade nesse protagonismo. E na época a gente tinha contato com a galera da mídia ninja, que muitos daqui que estão nos acompanhando devem conhecer, você também, né? Então vamos tentar fundar uma mídia índia. E foi numa brincadeira mesmo, sabe? Vamos fazer eu, junto com meus 2 primos, né? Que é o Edivan Guajajara, lá da aldeia Zutiwa, que é o Ronilson Guajajara, conhecido como Fly Guajajara, da aldeia de Nipapo, né? Falaram, vamos sim, vamos fazer uma mídia nossa, vamos fazer uma mídia diferente, mídia índia. Vamos fazer uma mídia nossa, que tem a nossa cara. Ah, mas por que Índia? Índia não é nosso. Nós somos indígenas. Mas é isso que nós vamos fazer. Porque os não indígenas conhecem a gente hoje como índio. E a gente vem mostrar que o índio que o povo conhece não é esse índio que o povo conhece. É a Índia que mostra o nosso protagonismo, que mostra a riqueza cultural que existe nesse país, dos verdadeiros povos originários desse país, da mídia indígena. Esse índio, como nos chamamos, por trás disso, ele tem toda uma luta, um massacre e uma resistência que muitos veículos de comunicação, principalmente essa mídia burguesa, capitalista, que vive à mercê do capitalismo selvagem. Porque todo o tempo, eles nunca falam do lado positivo dos povos indígenas. A mídia que nós temos hoje grande, ele sempre fala, taxa a gente como vagabundo, como indígenas preguiçosos, como indígenas que estão fazendo pedágio na BR, que somos indígenas que estão ali pedindo dinheiro, mas eles não sabem esse processo de luta que muitos povos passaram. Se tem indígena hoje que faz pedágio na BR, é porque vocês invadiram um território. Vocês fizeram uma BR dentro de um território indígena. E se eles fazem isso é porque eles têm necessidade. Eles têm necessidade. Porque eles necessitam ter, né, ali para poder se manter. E muita gente fala muito nisso. Ah, esse fulano aí tá com iPhone, esse fulano aí tá com computador, ele não é mais indígena, não. E a gente sempre fala, nós sabemos as nossas origens. Nós sabemos de onde nós viemos. Um computador, um iPhone ou um carro até mesmo, não vai me deixar esquecer de onde que eu vim. Não vai me deixar esquecer o processo de luta que o meu povo teve. Não vai me deixar esquecer os 8.350 indígenas mortos na ditadura.
Não vai me fazer esquecer o trabalho hoje que nós temos territorialmente nos territórios indígenas, como nós temos aqui no Maranhão, os guardiões da floresta, que protegem seus territórios. Não vai me fazer esquecer o trabalho que tem mais de 32 mulheres indígenas na aldeia Massaranduba, que protegem seu território. São mulheres que acreditam no país verde, num país que possa ter uma respiração boa para todos. Porque a luta que nós fazemos hoje não é para garantir apenas nossas vidas, não. A luta que a gente faz hoje, que protege as nossas nascentes, que protege o verde que predomina nesse país, é uma luta também que garante a vida da humanidade e do planeta. E as pessoas precisam entender isso. E a gente está ocupando esse espaço aqui hoje para contar que vocês possam estar fazendo parte desse processo. Porque nós apostamos nesse mundo. E esse mundo, ele só vai ser necessário, ele só vai acontecer se nós juntos, nos dermos as mãos. Todos os movimentos. Tá ali junto, fortalecido. E ninguém soltar a mão de ninguém. E juntos conquistar uma democracia igualitária para todos. Independente de cores, de dores e amores. Independente de qualquer discriminação. Mas um país que possa predominar o amor, a paz e a esperança. E a mídia índia hoje prega isso. É um veículo de comunicação que conta essa realidade vivenciada pelos povos indígenas. Nós temos hoje um corpo docente ali, podemos dizer, de 10 pessoas que faz uma... Não é nem coordenação, porque a gente sempre fala que não tem coordenação, a gente não tem chefe. A gente tem 10 pessoas para dar direcionamento. Que está ali, né, direcionando como que faz, como é que faz. E são povos diferentes. São pessoas que vivem na base. São pessoas que vivem nos territórios. E a gente tem cerca de mais de 100 mil colaboradores indígenas. E a gente está fortalecendo cada vez mais a nossa rede. Ano passado, a gente começou, né, um curso de capacitação nos territórios indígenas, capacitando cerca de 15 jovens por territórios de povos diferentes. Só que aí a pandemia chegou e nós não conseguimos dar continuidade. Mas a gente voltou agora com as nossas oficinas online. Já fizemos uma online, a gente tem próximas aí marcada. A gente sabe que o acesso nos territórios não é muito bom. Né? Infelizmente, o acesso no território não é muito bom. Mas algumas pessoas estão conseguindo conectar. Na oficina online que a gente fez passada, a gente teve mais de 70 indígenas que participaram desse processo de oficina online. E são esses jovens que estão se capacitando, que estão se aprimorando, que vão estar conhecendo mais dessa luta que nós estamos fazendo, para que a gente possa contar essa nova história que não está nos livros didáticos, mas que é necessária. Porque a Mãe Terra grita por socorro. E nós precisamos estar contando para o mundo essa necessidade que nós temos hoje. Porque é a luta de base, a luta dos povos indígenas que garante a vida desse planeta. E é essa luta que nós estamos fazendo, de forma coletiva. Vou pegar 2 pontos aqui, e aí vou pedir para o pessoal que está participando aqui ao vivo, escrever no interrogação aqui, fica mais fácil para a gente organizar aqui, tá? 2 pontos que eu peguei aí da sua fala. O primeiro é povos indígenas que se constrói no imaginário de uma população em que o povo indígena é aquele povo indígena de 1500. Né? Parou no tempo ali, paralisou, tirou a foto, é aquele. O indígena é aquele. Saiu dentro desse quadradinho que construíram para ser indígena, ele já não é mais, né? Esse discurso. E aí você traz para a gente, e isso é muito importante da gente colocar, né? Porque o indígena, ele é indígena em qualquer situação. Ele é indígena como um médico cirurgião, ele é indígena como professor universitário, ele é indígena antropólogo, ele é indígena morando na cidade, tendo iPhone, não deixa de ser indígena, né? E uma outra coisa muito importante que você colocou foi
a questão de que, quando faz a relação da mídia índia com a mídia tradicional brasileira, a gente precisa entender que essa mídia tradicional brasileira ela está atendendo a interesses burgueses, né? A revista Veja, a TV Globo, elas surgem dentro da ditadura militar, com concessões do governo militar, do regime militar, né? Então isso não pode ser esquecido. Aonde que está amarrado esses meios de comunicação? Então eles vão direcionar sua comunicação para o interesse desse grupo, que é o grupo burguês. Aí um problema muito grave que a gente enfrenta no Brasil atual, que o Erisvan trouxe aí por diversos momentos desse governo atual, e aí a gente tem um agravamento muito acentuado, porque hoje a gente observa o Brasil fazendo uma leitura geopolítica. O Brasil, ele respeita ou recebe ordens de uma burguesia internacional. Não é nem mais a burguesia nacional que dá as cartas no nosso país. É uma burguesia internacional quando você traz aquela questão de ficar correndo atrás dos Estados Unidos da América todo o tempo, né? Provando que está ali atrás deles, mesmo em momentos embaraçosíssimos, vai estar fazendo esse tipo de atitude, porque é a burguesia internacional que está dando as cartas hoje na política do nosso país. E aí, uma outra coisa interessante que incomoda muito essa burguesia é a relação da terra para os povos indígenas, né? Porque se a gente for pegar aí os povos indígenas fazendo uma leitura mais aberta do que o burguês tem medo, é de perder a terra, né? Sua terra, entre muitas aspas. E aí o povo indígena tem uma relação diferente com a terra. A terra não é uma propriedade, né, em si, como a gente tem na nossa sociedade capitalista. Na capitalista, a natureza ela é um produto, né, tudo é enxergado como produto, e o indígena, talvez, alguns pensadores trazem aí uma fala que é o comunismo primitivo. Antes de existir capitalismo e comunismo, já existia essa forma de viver que não vai pensar em dar preço às coisas, né? E sim, as coisas têm valores, saber diferenciar o que é preço e o que é valor, né? Então, os povos indígenas valorizam muita coisa relacionada principalmente ao seu modo de vida, à natureza, né? E muito importante a fala que você traz também a respeito, né, de pensar a relação da biodiversidade, que temos uma criança aí participando. Acabou de sair. Tá certo, manda um abraço para ela. A biodiversidade, né, que os povos indígenas que mantêm a floresta viva, né? E se a gente perder isso, acaba o mundo para todo mundo. É como o Davi Copenau traz na queda do céu. Se o céu cair, não cai só sobre as cabeças indígenas, né? Cai sobre as cabeças de todos nós. Então, os povos indígenas estão segurando esse céu. Estão fazendo essa luta aqui no Brasil há 520 anos, né? Chegou algo aqui, e aí eu vou... Aí é uma pergunta que a gente falou lá no início, só para a Sabrina ficar sabendo aí, está perguntando da onde você está falando. E aí você segue contigo, lembrando que a gente tem 15 minutos. É importante falar, gente, por questão também de respeito, né? A gente não usa muito o termo tribo, né? É uma coisa assim que algumas comunidades, alguns povos não aceitam esse termo. Claro que tem alguns também que aceitam, a gente respeita, mas nós, enquanto Guajajara, a gente não aceita. Ou povos ou etnia. Por uma questão de respeito mesmo, o povo Guajajara não gosta do termo tribo, né? E nunca fale tribo para um Guajajara, porque estou respondendo por educação, mas outros podem responder com uma certa ignorância, né? E como, falando uma frase da Célia Chacriabá, que é uma liderança indígena do povo Chacriabá, que escreveu hoje, né, um texto, né, uma frase no seu texto, que ela fala: não existe independência com genocídio e fascismo em curso. Lutamos por uma independência que não bate continência para o fascismo e não reproduz o projeto colonial.
que segue nos exterminando quando não acerta o tiro em nossos corpos, é pelos projetos de lei que tentam negociar ao território. E hoje nós lutamos por uma independência que não mata. A Célia, acho que foi bem clara, né, nessa parte do seu texto, que retrata um pouco isso. Porque a gente vive hoje, a gente tenta sobreviver em um país que a todo custo quer liberar a exploração em nossos territórios. E como você falou aqui, a terra para nós é sagrada, é um território sagrado. A gente sempre fala que tem território, tem cura, tem lugar para onde voltar. E a terra para nós é como se fosse a nossa mãe. Quando se fere, né, a nossa terra é como se estivesse ferindo uma parte do nosso corpo. Porque é dela que a gente consegue manter as nossas tradições culturais, as nossas festas culturais, a nossa luta e a nossa resistência. É ela que nos fortalece. Quando nós andamos por esse mundão aí, defendendo o nosso direito, mostrando um pouco que nós enfrentamos no dia a dia, quando a gente volta para o nosso território, a gente se sente renovado. Porque a gente sente a energia dos nossos ancestrais, que lutaram, que foram mortos para a demarcação daquele território. É essa luta que a gente quer dar continuidade. Uma luta que o próprio Brasil não conhece. Aliás, o Brasil conhece, mas não aceita. E precisa aceitar. Porque a gente está todo momento ali, sendo massacrado por uma canetada desse governo fascista, que a todo momento quer retirar direito indígena, quer acabar com a Constituição, que foi uma luta dos nossos antepassados para garantir nossos direitos ali. Então é preciso que nós possamos estar juntos, unidos e fortalecidos, porque a proteção territorial que nós fazemos hoje, ela é importante para todos, não é só para os povos indígenas, é para a humanidade. É essa luta que a gente faz, é essa luta que nós estamos aí, ocupando os espaços, né, todos os espaços, para garantir direitos. E esse direito que garante a vida desse planeta. E a gente tem um exemplo muito claro disso, quando nós tivemos Sônia Guajajara como a primeira indígena a compor uma chapa presidencial. Quando nós temos hoje uma indígena deputada federal lá no Congresso. Quando nós temos hoje também a Shirley Pancará, eleita pelo mandato coletivo lá em São Paulo. É preciso ocupar esses espaços. É preciso fazer parte do processo político desse país. Porque só assim as pessoas vão pelo menos tentar entender que o Brasil é um país indígena. Um país cultural, de diversidade, que precisa ser respeitado. E é essa cultura que nós apostamos. E a gente tem esperança que nós um dia chegaremos lá. Para que nós possamos viver numa democracia que respeite a todos, independente de gênero, independente de cor. E a gente luta todos os dias por essa democracia. Não só nós, povos indígenas, mas os povos quilombolas, o povo negro, os LGBTs, todos os movimentos sociais. E é essa união que nos fortalece, é essa força que nos fortalece. E a gente vai continuar nessa resistência, se fortalecendo, se alinhando aos bons, pintando de Urucum e Janipapo as ruas, avenidas e campos desse país para trazer essa resistência indígena que sempre vai estar na linha de frente, lutando por direito e lutando por uma democracia para todos. Erisvan, é muito importante a sua fala a respeito da pergunta da Sabrina, da palavra tribo. Há algum tempo eu tenho acompanhado aqui à distância, e aí eu vejo que muitos estão trazendo essa fala, né, de não chamar de tribo, e sim de etnia, né, porque se entende algo muito maior, né? A tribo, ela dá uma diminuída um pouco, mas essa sua fala, ela é importante porque esses 520 anos de resistência dos povos indígenas foram 520 anos de construção de uma outra ideia para quem não vive nesse meio, para quem vive na cidade, dentro dessa loucura das cidades. E aí é necessário a gente descolonizar, né? Então, coisas, por exemplo, o índio, a tribo, isso ainda são coisas que para vocês são óbvias, que
para a sociedade brasileira num todo, é o comum, é o que ele aprendeu, né? Então, é necessário dizer o óbvio. Muito obrigado. E a Sabrina aí vai agora falar de uma forma mais correta, né? Então, gratidão por trazer para a gente, e sempre que precisar, se ver um escorrego nosso aqui, você traz na hora que a gente está aqui para aprender. Vamos lá, a gente tem cerca de 8 minutos aqui. A Sabrina colocou aqui, ó. A Sabrina é professora de história também. Ela está perguntando se ela pode dizer que alguns povos perderam as origens. Acredito que a pergunta talvez esteja relacionada a não ter mais um idioma, que é então dentro desse processo longo aí, talvez. Voltou? Tá me ouvindo? Você está aqui. Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Porque travou para mim aqui. Então, a pergunta da Sabrina talvez seja dentro de uma proposta de você trazer a respeito de, se você tem conhecimento, né, de povos que deixaram de existir ou estão nesse processo difícil de resistência para continuar existindo. Então, eu não posso estar falando aqui por geral, né? Não posso também estar falando, porque cada povo se defende, se fala, tá ali falando, mas tem muitos povos, sim, que perderam a língua, né, materna, mas continuam nessa luta, né, de resistência, de estar buscando suas origens, mas o povo Guajajara mesmo está aqui falando na língua materna, está ali lutando nesse processo, né, e foi muito bom você falar nisso, porque nesse período de pandemia, a gente conseguiu observar muitas pessoas que se autodeclaram indígena, né? Só que muitas dessas pessoas falam que são indígenas, mas eles não têm território, não têm uma origem. Tanto que o povo Guajajara, aqui, o meu povo, lançou uma carta, né, na nossa rede e causou uma polêmica muito grande, né, sobre os autodeclarados. Mas a gente sempre fala que se você é indígena, você tem uma descendência, né? Então você sabe de onde você veio, sabe qual é o seu território, sabe por que você não está lá. Então, a gente sempre fala que as pessoas que se auto-reconhecem como um povo, ela deve buscar suas origens, mas também ir com calma. Tentar entender esse processo, né? Não querer usar o povo como querer ganhar alguma coisa em cima do povo, querer produzir, porque tem acontecido muito isso. E as pessoas têm ficado muito, nem com raiva, tem se incomodado muito com isso. Então, acho que é preciso ter esse respeito de saber a sua origem, tentar buscar mais ali, né, devagarzinho, tentando entender, se aproximando das lideranças, dos mais velhos, buscar entender a sua origem e todo esse processo. Mas tem muitos povos que já perderam a língua, e aí estão em busca desse fortalecimento, mas é preciso ter muita cautela também. Porque diferencia muito de cada povo, né? Uhum. Cada povo tem uma... É que nem eu falo. São 305 povos. São mais de 305 povos. E cada povo tem a sua especificidade, tem os seus modos próprios de vida, tem a sua política cultural ali dentro. Então você precisa conhecer, respeitar, para depois você poder entender e fazer parte desse processo. Não é assim, da noite pro dia, você falar que é indígena e chegar ali e estar ali também, muitas vezes, ganhando alguma coisa em cima do povo que não te reconhece. Porque isso é muito chato, tem acontecido muito isso nesse período de pandemia. E a galera tem se revoltado, não só aqui nos Guajajara, mas em outros povos também. Então, acho que precisa muito ter essa cautela e essa preocupação também de saber como falar e como chegar no povo de sua origem. Tem que ter respeito, né, para chegar. E se errar, tem que saber reconhecer o erro. O entendimento, acho que é a melhor forma, né? Como você disse, a luta é uma. Se a pessoa talvez queira ser tanto indígena, mas não ela tem que se reconhecer como não indígena, né? Admirar e fortalecer a causa e lutar junto, né? Como você trouxe aí, esse amor, essas causas têm que estar todas juntas, né? Caminhar para a mesma direção. Tem alguma
Alguma coisa que a gente deixou de fora, que eu não consegui explorar fazendo uma pergunta, o pessoal não trouxe pergunta, que você preparou que era necessário trazer. A gente tem cerca de 4 minutos aqui, e aí eu já gostaria de agradecer demais sua presença riquíssima. Lembrar para todo mundo que está assistindo, todas as segundas-feiras, às 19 horas, felizmente, sou muito feliz por isso, nós vamos receber os povos originários aqui para a gente conversar e escutar. E Erisvan, o espaço aqui está aberto. Se conhecer alguém, pede para entrar em contato, que a gente senta aqui na tela, vamos ocupar também. Acho muito importante a luta e o Brasil precisa entender melhor a sua história, né? Entender que a história são construídas por diversas formas de leitura, e a leitura que chegou sempre para a gente foi a do colonizador, né? Sempre foi o europeu, sempre foi o pessoal. Hoje tem, né, é muito comum você ver pessoas tendo orgulho de ter um sobrenome europeu, né? Meu nome é da Alemanha, meu nome, enfim, de qualquer lugar que seja, mas não podemos esquecer onde nós estamos e a história desse território em que a gente está pisando, né? E ter respeito por essa história também. Então, parabéns aí pela luta, parabéns pela Mídia Índia, um projeto maravilhoso, né? Que está tendo agora bastante visibilidade, todo mundo em casa acessando e entendendo. Parabéns para o trabalho que a PIB vem fazendo, lindo também, de reconstrução dessa história, de buscar escutar as pessoas, dar voz, né? E é construído por povos indígenas, isso é muito importante, né? Então, agora, povos indígenas também são antropólogos, não é necessário receber um antropólogo francês para traduzir o que o indígena diz e tentar entender a história para colocar ali, né? Pode ser dito por vocês. Parabéns mesmo. A gente tem cerca de 2 minutos contigo para finalizar, Erisvan. Não, na verdade, agradecer também por esse espaço, como eu falei recentemente, né, que nós possamos estar aí ocupando esse espaço, mostrando que a luta pode chegar mais além, que as pessoas possam conhecer mais, né, esse processo. Eu peço que vocês sigam a Mídia Índia, sigam a PIB para conhecer também, né, o plano emergencial que a PIB lançou de proteção territorial dos povos indígenas. A gente tem uma websérie lançada nas redes. Vocês sigam a PIB, vão estar acompanhando lá, podendo assistir, entender mais como que está essa luta hoje, nesse período de Covid-19 nos territórios indígenas. E que a gente pode estar sempre se fortalecendo, caminhando junto e fortalecendo essa luta, né? Buscando uma democracia igualitária para todos. Eu agradeço muito pelo espaço e que a gente possa estar aí se falando mais vezes, possamos estar dando continuidade nessa luta. Obrigadão mesmo, de verdade. Tá certo, gratidão. A Yara Makushi, que acabou de escrever aí, ó, me senti bastante representada pela fala do parente, estamos juntos na luta. Ela é a nossa convidada da semana que vem para falar dos conhecimentos indígenas de agrossistemas. Então, semana que vem, dia 14, às 7 horas, ela vai estar sentada aqui na tela compartilhando com a gente também. Erisvan, mais uma vez, gratidão, parabéns pelo trabalho. Até a próxima. Valeu. Até a próxima.